Bom, pessoal, dando continuidade aí à resolução da prova da UBMAP, a gente vai começar de onde parou, tá? Estou fazendo aqui uma aula previamente gravada, que é para a gente ganhar tempo, né? Já que as aulas agora serão remotas, a gente ganhar um pouco de tempo e assim poder continuar trabalhando a correção dessa prova, tá? Peguei aqui uma das provas que ficou de eu entregar. O espaço aqui é um pouco pequeno, pessoal, mas eu vou tentar ser bem breve na minha abordagem para poder explicar de maneira mais coerente possível esse assunto para vocês, tá? Começando pela questão 12, que é uma questão que realmente a nível eu consideraria uma questão difícil, né? Então vamos trabalhar com calma, tá? Diz assim a questão 12. Sabendo que as áreas dos triângulos BCQ e QCP da figura são respectivamente, né, 6 e 2, tá? Qual é a área do retângulo ABCD? Então ele quer saber aí, né, a área do retângulo ABCD, ou seja, a área de toda essa figura aqui, tá bom? O que nós temos de informações até aqui? Nós sabemos a área do triângulo BCQ, tá? BCQ, tá? Esse triângulozinho maiorzinho aqui, tá? Que ela mede o quê? 6. Vamos colocar aqui. Então esse cara aqui mede 6. E eu também sei a área do triângulo QCP, tá? QCP, que mede quanto? 2. Vou colocar o 2 aqui, tá bom? Aí, pessoal, né? Qual que é a abordagem aí que eu vou adotar para explicar essa questão? Veja bem, a matemática é importante que tem vários métodos que você pode utilizar para responder uma questão, mas essa é importante pegar o caminho mais curto, tá? Para me descobrir a área desse retângulo, eu vou usar as propriedades dos triângulos para poder explicar, né? Como que eu poderia encontrar a área da figura inteira, tá? Se você observar aqui uma coisa, a área desse triângulo aqui é 6 e aqui do outro vale 2. Como eles estão aqui sobrepostos, né? Então significa que a área do triângulo BCP, né? Esse triângulo aqui maior, que envolve os dois triângulos menores, tá? Se aqui vale 6 e aqui vale 2, essa área total vale 8, tá bom? Espero que vocês entendam, estejam observando que eu posso muito bem somar as áreas, né? Na geometria isso sempre é válido. Eu posso muito bem somar essa área aqui que é 6 e essa aqui com 2. Então a área desse triângulo maiorzinho aqui, ó, vale 8. 6 mais 2, 8, tá? Aí o que eu vou utilizar de abordagem, tá? Eu percebi, tá? Que se você traçar aqui a altura, né? A altura que vem daqui, ó, tá bom? Desse triângulo menorzinho, tá? O que eu vou observar, né? Essa altura, eu posso muito bem, né? Utilizar aqui a relação desses triângulos para encontrar, né? O valor dessa altura. Veja bem, se você perceber, esse lado aqui, ó, a base, né? Desse triângulo maior, tá? A base dele é a mesma desse outro triângulo aqui, ó, que vale 6. A área vale 6, tá? Ó. Então a base é a mesma. Então, se a base é a mesma desses dois triângulos, tá? Então significa que eles têm uma certa proporcionalidade entre eles, tá? Se a altura aqui, por exemplo, vale x, eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Se a altura aqui vale x, então significa que essa medida aqui de altura aqui, ó, tá bom? Que vai desse ponto até aqui, é proporcional, tá? É proporcional à medida que nós estamos observando aqui. Quanto que vai ser aqui? Se aqui vale x, né? E tu perceber de 2, a área aqui era 2 e saiu para 6. Qual que foi a diferença, né? De 2 para 6 aumentou 4. Como eles são triângulos que têm a mesma base, eles são proporcionais. Então, se aumentou 4, significa que a altura também vai aumentar em 4 unidades, né? Se eu tenho uma unidade aqui, para fazer as 4 completas aqui, falta quanto? 1 mais quanto que vai dar 4? Não é 3? Então, eu vou chamar de 3x, tá? Então, x mais 3x vai fazer o 4x, tá?
Então, significa que esse lado aqui, ó, esse lado maior, né, que corresponde aos dois pedacinhos aqui, ó, tá? Vai valer 4x, tá? X mais 3x, 4x. Aí, o que acontece? Essa relação ela é válida sempre que eu tenho triângulos que tenham a mesma base, né? Esse caso aqui. Mas se você observar bem, tá? Nós vamos encontrar aqui ângulos que eles são congruentes, né? Em todos os cantos dessas figuras, né? Esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo que está aqui, ele é congruente em relação a esse ângulo aqui, tá? Aqui são opostos pelo vértice e assim por diante. Essa relação sempre é válida quando se trata de triângulos dentro de um retângulo, né? Já que as medidas de áreas não vão ser distinguidas por qualquer aspecto, mas vão ter uma relação que possa estabelecer entre esses triângulos, tá? Veja bem, olha o que acontece. Se eu sei que essa altura aqui vale x e essa aqui vale 3x, né? Então eu posso afirmar que existe uma relação, né, entre essa altura desse triângulo aqui maiorzinho, tá? E esse outro, já que são opostos pelo vértice os ângulos, então existe uma relação entre eles. Qual que é essa relação? Deixa eu colocar aqui, ó. 3x, né? Esse 3x aqui, essa altura, está para o x de cá. Tá bom? Aí isso aqui nós vamos elevar isso aqui ao quadrado, já que nós estamos trabalhando área, né? Então vamos levar isso aqui ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual aqui. Se você observar, né? E se eu quiser saber a área desse cara aqui, ó, tá? Que eu vou chamar aqui de área de qualquer letra, vamos chamar de B, tá? Eu vou chamar essa área desse triângulo aqui de B. Então vai ser o quê? Qual que é a relação que existe entre essa área e esse triângulo, né? Os lados já fiz a relação, 3x com x. E em relação às áreas, né? Posso dizer que B está para 2, tá? E aí encontro uma relação importante, né? Como é que resolvemos aqui agora? Poderia fazer meio pelos extremos, mas simplesmente podemos simplificar, né? Já que aqui é x e x, podemos cortar aqui o x, tá? E fazer aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar aqui 9 é igual, deixa o espaço que vai dar, a b sobre 2, né? E aí, fazendo aquela voltinha, ó, o 2 está embaixo, multiplico 9, 2 vezes 9, 18. Então, b, né, b vai ser quanto? Vamos botar aqui, b igual a 18. Significa que essa área aqui desse triângulo vale 18, né? A área B aqui, ó, triângulo que eu chamei de B, a área vai valer 18. Aí só olha o detalhe aqui, ó. Se esse pedaço aqui vale 18 e esse aqui vale 6, eu posso muito bem somar os dois, igual eu fiz aqui nesse daqui, né? 18 mais 6, 24. E olha que a grande sacada tá aqui, ó. Se eu sei que esse pedaço aqui, ó, a área dele vale 24, você tem que lembrar que aqui é uma diagonal desse retângulo, né? Se é uma diagonal, ela vai corresponder aqui à metade desse retângulo maior, né? Então, esse triângulo aqui, a área desse triângulo vai ser a metade do retângulo, né? Você pode perceber aqui, ó. É como se o pedaço aqui dividisse o retângulo em duas partes iguais. Dois triângulos idênticos. Se a área aqui desse aqui vale 24, e a outra também deve valer quanto? Quanto que vale essa daqui? Se aqui vale 24, aqui também vale 24. 24 mais 24, 48. Deu para entender aí, pessoal? Então, basta identificar quanto que é a área total aqui, ó, desse triângulo maiorzinho, desse outro aqui. Como eu achei 18 aqui mais 6, 24. E como é o dobro aqui, né? 24 mais 24, 48. Tá bom? Então, é assim que é o método que eu achei mais fácil, tá? Vamos para 13. Bom, pessoal, continuando aí, né? Vamos para a questão 13 agora. Olha só. Aqui na questão 13, né? Também é uma questão que vai exigir um pouco aí de domínio, né? De geometria, para que você venha conseguir resolvê-lo, né? É uma questão que eu consideraria intermediária, tá? Não é uma questão difícil, mas tem um nível intermediário. Olha só o que diz a questão. O quadrado ABCD tem 8 centímetros de lado. O ponto P no interior do quadrado é tal que a área do retângulo APD é o dobro da área do triângulo ABP.
seja x a distância em centímetro do ponto P ao lado AB, qual o gráfico da área da região destacada com cinza em função de x, tá? Então, ele quer saber aí, né, qual que vai ser o gráfico das opções que ele deu aqui, tá? Que vai mostrar a área da região destacada aqui, ó, essa região aqui que está mais escura, em função do nosso x aqui, tá? Para isso, né, qual que é a abordagem que você deve seguir? Primeiramente, teremos que encontrar uma função aí que eu possa utilizar, que eu possa associar a minha área que eu queria encontrar, para depois ver o que nós podemos observar graficamente, né? Vamos olhar aqui o gráfico aqui. Olha só. Veja o espaço que vai dar para me fazer. Eu acho que vai dar. Olha só. Se você olhar aqui, né? Eu quero saber essa área aqui, tá? Ele disse na questão que esse lado aqui, esse triângulo, né? É tal que a área dele, né? É o dobro desse triângulo menor, tá? Então, quer dizer que essa área aqui, né? É o dobro dessa, tá bom? Essa informação já me ajuda, né? Caso eu queira encontrar aqui, né? A área desse triângulo aqui, né? Se você colocar a altura aqui, né? Aqui já temos a altura, né? Desse triângulo. Aqui nós podemos desenhar aqui essa altura para poder relacionar algo interessante aqui, tá? Como esse cara aqui, a área dele é o dobro desse triângulo menor, então aqui, se aqui é x, aqui vai ser o quê? 2x, não é isso? Muito bem. Ele disse, né, que o lado desse quadrado aqui, né, é 8. Então, aqui é 8, aqui é 8. 8, né, seus lados medem 8. É muito fácil você achar a área desse quadrado, né? Se você pensa na área inteira desse quadrado, vai ser o quê? Qual que é a área de um quadrado? É lado vezes lado, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, a área vai ser o quê? L ao quadrado. Ou seja, quanto que é o lado aqui, né? 8? 8 vezes 8, 64. Tá bom? Tá em centímetros? Sim, tá em centímetros. Centímetros quadrados. Tá? Mas eu não quero saber, né, a área total do quadrado. Eu quero eliminar aqui as partes que não estão destacadas, que são esses dois triângulos. Tá? Como que ficaria a área dessa figura, essa parte destacada? Ficaria o quê? 64, né? Que é a área total, menos a área desse triângulo menor, tá? Como que eu poderia encontrar aqui? Qual que é a forma da área de um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base aí? A base não vai ser 8? Então, vai ser 8 vezes... Qual que é a altura? Não é x? Vezes x dividido por 2. Coloquei o sinal de menos aqui porque eu quero subtrair essa parte que não me interessa, né? Da mesma forma, eu quero tirar essa outra parte que não me interessa, né? Então, vamos usar a fórmula, né? Qual que é a área aí? Vai ser base, né? O lado é 8 vezes a altura, 2x, dividido por 2. Vamos encontrar aqui nossa funçãozinha aqui. Deixa eu ver se o espaço vai me ajudar. Tá? 64 menos. Se tu pegar aqui, ó, 8 dividido por 2 vai ser 4, né? E vezes o x menos 4x. Tá? Daria para simplificar aqui, né? Vamos lá. Aí vai ficar o seguinte. 8, né? Dá para simplificar aqui com esse 2, né? Ficaria 4, né? 4 vezes 2x, 8x. Tá bom? Então, poderia simplificar esses dois, ou então o 2 com 2, né? Daria 8 do mesmo jeito, tá? Então, ficaria o quê? 64 menos 4x menos 8x, tá? Dá para me somar os x, né? Deixa eu colocar bem aqui, porque eu vou ter que ter espaço aqui. Ficaria que a área vai ser 64 menos 4x com menos 8x vai dar menos 12x, tá? Então, aqui já temos aqui minha função, né? A área em função de x, né? Vou até reescrever assim, ó. A de x é igual a 64 menos 12x, tá? Então, tem uma área em função de x. Se você olhar o gráfico, né? Você vai perceber aqui, ó, que o meu x aqui, ó, tá menos 12, né? Na aula de função no primeiro ano, você aprende no primeiro ano que quando o coeficiente de x em uma equação linear
ele é negativo, significa que o gráfico é decrescente, né? Então, como aqui é menos 12 é negativo, então o gráfico só pode ser uma curva, né? Uma reta decrescente, tá? Já daria para eliminar a letra A, a letra C, né? Já que aqui não é uma reta, né? A letra D, restando apenas a letra B e a letra E, tá? Aí, como que eu vou distinguir entre as duas, tá? Olha só. Se você observar bem, tá? Você vai identificar aqui uma coisa interessante. Você vai perceber que, em função da nossa equação, nós podemos encontrar aqui algo associado a ela, né? De forma que eu possa estabelecer um certo comparativo em função dos valores que eu quero apresentar. Então, basicamente, eu vou especificar aqui para vocês, por meio de x, né? Uma forma que eu possa estabelecer uma relação entre a variável. Como assim? Eu percebi, né, que o nosso x, tá, ele está entre, né? Ele tem que ser um valor que está entre 0, tá bom? Está entre 0 e o dobro, né, dessa região aqui, né? Já que eu sei que esse triângulo é o dobro desse. Então, o dobro desse triângulo, ele concorda comigo que ele pode até o máximo, né? O máximo que ele pode atingir aqui é 4, tá? Ó. Se eu for pensar aqui que essa região aqui vai ser a metade de 8, esse lado, então vai ser o dobro, o máximo que ele pode atingir, hipoteticamente, vai ser 4. Então, perceba que a minha variável está entre 0 e 4, tá? De forma que quando eu fizer a multiplicação, né, dessa variável, eu vou encontrar aí como alternativa correta, né? Só pode ser a letra E. Por quê? Tá? Perceba que aqui a minha distância está, ó, tendendo aqui o máximo valor é 4 em vez de 8, tá? Tudo bem? Então a alternativa correta, sem dúvida, aqui vai ser a letra E. Porque já a variável vai estar entre a distância máxima de 0 e 4, como mostra aqui a figura, tá? Ó. O lado é 8, né? O valor máximo que eu posso atingir aqui desse lado vai ser 4, tá bom? E não 8, tá? Porque não vem até aqui, tá? Perceba que minha altura, aliás, não vem até aqui, ele vem até esse espaço aqui, tá bom? Então, letra E, resposta correta. Vamos para a próxima, né? Olha só, pessoal, vamos para a questão 14. A questão 14 é uma questão que vai exigir um pouco de conhecimento aí de você da matemática básica, né? Não é uma questão difícil. Eu não posso dizer que ele também é intermediário, né? Ela está entre o nível básico, mais ou menos aí. Mais que é analisar, né? Já que ele vai colocar algumas sentenças, a gente vai ter que deduzir a partir delas. Questão 14. 4 cartões, né? Cada um deles com um número inteiro positivo, são tais que toda vez que somamos os números de 3 deles, obtemos um número igual ou maior do que 24. Considere as afirmações, tá? Aí diz o item 1. Todos os números são iguais ou maiores do que 8, tá? Basicamente, vamos analisar aqui, ó, tá? Será que é verdade? Ele quer saber quais as afirmações são verdadeiras. A 2. Existem dois números cuja soma é igual ou maior do que 16. Existem dois números cujo produto é igual ou maior que 64, tá? Olha só, vamos analisar item por item, né? Para ver se fica mais fácil a interpretação. É meio que interpretação aqui, né? Basicamente não tem cálculo, né? É meio que interpretar aí o enunciado. Sobre esses 4 cartões, né? O que podemos perceber aqui, né? Cada um deles vai ter um número inteiro que seja positivo, né? Associado a ele, tá? A questão diz que esses números nos cartões é de tal forma que se a gente somar eles de 3 em 3, a gente vai obter um número que seja igual ou maior do que 24. Olha o que diz o item 1. Todos os números são iguais ou maiores do que 8. Tá? Será que isso é verdade? Será que nessa questão aí, né, podemos obter sempre, né, números que são iguais ou maiores do que 8? Tá? Pessoal, isso é falso, né? Já que eu posso ter diversas situações em que tem dois números iguais e que a soma aí com certeza vai dar muito mais do que 8, né? Exemplo disso, se você pegasse aí esse exemplo aqui, ó, vamos botar item 1,
colocar aqui, ó. Vamos botar valores iguais, né? 1 mais 1, por exemplo, mais 2 mais 2, né? Ou simplesmente 22, né? Que é igual, né? Temos aqui, aliás, temos 11. Vou botar aqui 11, temos o 22, mais o 22. Só aí já passou de 8 e muito, né? 22 mais 22, temos 44. Mais 11, vamos ter aí 55. Vai passar em muito, né? Do que ele disse aí que valores que são iguais ou maiores do que 8, né? Veja bem, então nem sempre, né? Não é a condição que eu tenho aí todos os números na sequência que satisfaz essa condição. Então eu posso ter números, né? Que atendem ao critério, mas que nem sempre vai ser igual ou maior do que 8, né? Aqui eu tenho 1 com 1, eu tenho 2 com 2, tá? E você percebe aqui que vai dar conforme ele está estabelecendo, mas nem sempre todos os números são iguais ou maiores que 8, necessariamente. Então, para me justificar aqui o meu item, tem que ter contra-razões, tá? Esse é um motivo bem óbvio para você perceber, né? Claro que essa questão vai exigir realmente muito domínio da matemática básica para você poder afirmar se isso aqui é verdade ou não. Então, item 1 só pode ser falso, tá? Item 2. Existem dois números cuja soma é igual ou maior que 16, tá? Será que existe dois números nessa sequência de cartões que ele colocou aí, que a soma é igual ou maior que 16? Sim, pessoal, tá? Então, eu posso muito bem somar aí dois valores desses cartões, ou três deles, né? Como a questão pede. E vou ter aí a soma, sem dúvida, né? Algum valor vai ser igual, né? Ou maior que 16, né? Pode ser menor? Pode. Pode ser maior? Sim, pode. Então, a mesma ideia associada aqui, né? Então, isso aqui é uma verdade, né? Pode ser, sim, que tenha um valor que seja 16, tá? Item 3. Existem dois números cujo produto é igual ou maior que 64. Será que existe algum número? Aliás, dois números que ele pede, né? Que o produto é igual ou maior que 64? Tem vários exemplos, né? Se você pegar, por exemplo, aí, ó, um exemplo bem tranquilo, né? O que é 64? Tá? Dois números iguais dá 64, pessoal. Olha, 8 vezes 8 não é 64? Acabou-se. Então tem sim, ó, tá? Exemplos que podem dar muito bem iguais, né? Que dá 64, tá? Item 3 aqui também, né? É o item verdadeiro, tá? Tudo bem? Essa questão não tem cálculo, né? É meio que apresentar alguma contra-razão para justificar as alternativas, né? Tá? Então, a certa aí vai ser o quê? Item C, 2 e 3 é verdade, tá? Letra C, que é o correto. Tá bom? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, continuando aí a resolução da prova da UBMAP. Vamos ver aqui a questão número 15, né? E já vamos finalizar essa parte. Já que o tempo aí tem excedido bastante, vamos deixar para uma outra oportunidade, já que esse é um horário, né, que temos. Quando tivermos dois horários, eu vou trabalhar aí a resolução das questões que faltam e já vamos finalizar essa parte da correção, né? Realmente demorou bastante corrigir essa prova porque as questões exigem, de fato, tempo para você trabalhar ela com detalhe, né? Então é importante perceber esse lado também, tá? Vamos finalizar aqui que o tempo está correndo. Questão 15. As 6 cadeiras de uma fila são numeradas de 1 a 6 e devem ser ocupadas uma de cada vez, de modo que sempre que possível é escolhida uma cadeira sem vizinhas ocupadas, tá? Vou até colocar essa parte aqui importante. Sem vizinhas ocupadas, tá? Por exemplo, é válida a ordem de ocupação 1, 6, 3, 2, 4, 5, em que a primeira pessoa ocupa a cadeira 1, a segunda cadeira 6, e a terceira cadeira 3, e a quarta 2, a quinta e assim por diante, né? A última cadeira 5. Já a ordem 1, 5, 2, 3, 6 e 4 não é válida, né? Pois a terceira pessoa sentou ao seu lado da primeira. Então é importante perceber que existe uma restrição aqui.
tá? A primeira pessoa não pode sentar aí ao lado, aliás, a terceira pessoa não pode sentar ao lado da primeira pessoa, né? Quando podem ser sentados em uma cadeira sem vizinhas ocupadas. Quantas ordens de ocupação válida existe? Tá bom? Primeiramente, qual que é a análise que temos que tomar? Temos que considerar aí a questão de quantas pessoas podemos colocar aí nessas cadeiras. São 6 cadeiras, então temos que fazer aí uma análise das possibilidades que eu posso ter de pessoas sentadas nessas cadeiras. Primeiramente, vamos considerar 2 pessoas sentadas nas cadeiras, tá? Como que eu poderia colocar? Eu poderia colocar uma pessoa aqui na cadeira 2, por exemplo, né? E poderia colocar outra pessoa na cadeira 5, tá? O que acontece se eu colocar 2 pessoas aqui, uma na 2 e uma na 5? Perceba que a ideia de cadeiras vizinhas, né, ia logo lá se anular, uma vez que eu vou ter uma condição aqui que não vou ter um vizinho, né? Perceba que a 6 aqui eu não vai ter vizinho do lado, nas laterais. A mesma coisa o caso da 1. Então já iria me esgotar minhas possibilidades, né, de certa forma. Então se nós imaginarmos 2 pessoas sentadas nessas cadeiras, né, nós temos que analisar, né, a condição que eu posso ter. Por exemplo, se eu sentar na cadeira 2, na cadeira 5, deixa eu colocar só espaço aqui para mim ver se consigo fazer. Vou fazer aqui em cima. Tá bom? O que eu teria de possibilidade? Vocês estão no terceiro ano, vocês vão perceber, vamos ter aula ainda de análise combinatória, né? A gente vai ter aulas que vai trabalhar análise combinatória para você entender melhor essa parte, tá? Que envolve de fato todo o entendimento de análise. Mas vamos lá, vou tentar explicar de uma maneira que você possa entender, né? Cadeira 2 e 5, né? Quais as chances que eu tenho para 2 pessoas sentadas nela, né? Uma na cadeira 2 e 5, tá? Perceba que eu posso mudar a ordem, né? Posso uma na 5 ou na 2, não vai influenciar. Então seria o quê? Quais as possibilidades que eu posso ter? 2, né? Vezes. Quantas cadeiras restaram aí? Tem 2 cadeiras, né? E de quantas sobraram? 1, 2, 3, 4 cadeiras. Então eu faço aí o 4 fatorial, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então vai dar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Vezes 2, 48. Vezes 1 dá 48. Então aqui já tem 48 possibilidades apenas para 2 pessoas sentadas, né? De forma alternada. Tá? Agora, se a gente analisar para 3 pessoas, né? No caso de 3 pessoas, o que pode acontecer? A pessoa pode sentar na cadeira 1, 3 e 5, né? É uma possibilidade. 1, 3 e 5, né? Poderia sentar nas cadeiras 1, 4 e 6. Não poderia? Sentar aqui na 1, na 4 e na 6. Também poderia. Tá? Considerando agora 3 pessoas, né? Sentadas nas cadeiras. Poderia sentar na 2, tá? E você percebe que vai ter sempre aí, ó, 2, 4 e 6, ó. Vamos analisar. 2, 4 e 6. Vai ter sempre o vizinho do lado, né? Como eu disse no enunciado, né? Vai ter sempre alguém do lado, né? Dessa pessoa que está sentada nessas cadeiras. E por último aqui, ó, 1, 3 e 6. Tá, ó. 1, 3 e 6, né? Vou ter sempre a alternativa de vizinhos aqui, tá? Então, gerou quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4 posições que eu poderia ocupar. Então, vai ser 4 cadeiras, vezes, não é? Quantas pessoas eu estou colocando? Não é 3 pessoas? Então, é 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Eu sei que dificulta um pouquinho para quem não sabe o que é fatorial, né? Isso aqui... Calma que a gente vai chegar a um ponto que vai explicar. Então, mas eu tenho que resolver aqui a questão, né? E agora tem o quê? Depois que eu usei as 4 posições, né? Aliás, as 4 possibilidades dentro de 3 pessoas, sobrou quantas cadeiras? Se eu usei 3 pessoas, vai sobrar 3 cadeiras. Então, novamente, tem um 3 fatorial, não é isso? Então, vai ser vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu vou ver o que eu tenho de possibilidade, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar aí, deixa eu ver, 144.
não é isso? Multiplica aí 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, e vezes 1, vezes 3, vezes 2, e por aí vai. Vai dar 144. Então, se eu pegar 144 para 3 pessoas mais 48, 144 mais 48, eu vou ter 192 possibilidades, tá? Então, a resposta certa aí é a letra D, sem sobra de dúvidas. Tudo bem? A gente vai finalizar por aqui. Eu vou deixar 16 e o restante aqui para a próxima, porque o vídeo ficou longo, né? Então, as outras são um pouco mais fáceis, mas vai levar tempo. Então, a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Já que é só um horário. Beleza? Então, até a próxima.